Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tauande Davi, estamos aqui diretamente da Hub Social Floripa, na Praia dos Ingleses. E hoje estamos começando mais um episódio do Pé na Areia, com uma convidada que eu já estou há muito tempo querendo entrevistar, mas a agenda sempre cheia. Seja muito bem-vinda, Bibiana Benites. Muito obrigada pelo convite. Realmente é correria, o pessoal que me acompanha sabe que é assim, é criança, é escola e tem os jogos ainda que tem que intercalar, cliente, reunião, enfim. Mas a gente finalmente conseguiu sentar aqui para conversar e bater esse papo, né? Ah, que legal. Muito obrigado pela sua presença. A gente sempre começa o nosso podcast pedindo para a pessoa falar um pouco da sua vida, assim, sabe? O que você paga de boleto? O que você... Vou passar o meu Pix também, então eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser contribuir. Não, mas na verdade a ideia é mesmo passar como foi sua trajetória para hoje ser uma influencer, né? E como foi toda essa mudança, o porquê você escolheu essa profissão. Contar no geral, assim, né? Só para as pessoas entenderem, né? Tá, vou tentar ser breve, porque a pessoa quando vai contar a história, a gente quer, né, contar toda a vida mesmo. Mas, assim, eu já trabalho com a contabilidade, para quem não sabe, né, eu sou contadora especialista no mercado digital, então a gente atende aí infoprodutores, gestores de tráfego, afiliados, e-commerce, dropship, enfim. E eu comecei na contabilidade já tem mais de 10 anos. Eu já comecei trabalhando num escritório de contabilidade por indicação de uma amiga. Comecei na recepçãozinha ali mesmo, modesta, atendendo cliente ali. E aí fui assumindo outras obrigações. E aí, né, muito antigamente, a gente tinha aquela coisa de ter que fazer uma faculdade, senão você não fica rica. Tem que fazer uma faculdade, senão você não ganha dinheiro, senão você não é ninguém, né? E aí eu ia fazer administração, né? E aí, como eu já tinha entrado nesse escritório de contabilidade, pensei assim, vou fazer então a contabilidade. Entre administração e contabilidade é mais direcionado. A administração é tão amplo, eu já estou cheia de dúvida na minha cabeça. Aí vou fazer uma administração, mas vou sair mais cheia de dúvida ainda, né? Aí fui fazer a contabilidade. Assim, não né? sei se... Não foi bem assim, né? Não dá para dizer. Eu falo sempre para as pessoas, quem me acompanha sabe, eu não digo que eu amo a contabilidade, porque não é, assim, escolher a profissão por amor. Mas a minha vida toda foi conduzida dessa forma e eu sempre gosto de referenciar a responsável por isso, que é Deus, que foi quem me trouxe até aqui, de fato, e que fez com que eu tomasse essas decisões. Porque eu, por si só, gente, assim, quando a gente tem ali seus 19, 20 anos, o que a gente sabe de escolhas, de decisões? Né? A gente não tem muita certeza de muita coisa. Então, acabou que eu fiz a faculdade de contabilidade e... mais uma dessas coisas que a gente não sabe explicar, nunca mais saí do escritório de contabilidade. Então, sempre passei de um escritório para outro escritório de contabilidade, ganhei experiência em outro setor, né? Que a contabilidade tem várias vertentes. Sim. Então, aí depois fui para outro escritório de contabilidade, ganhei outras experiências. Então, isso foi me dando uma bagagem de experiência. E quando eu estava finalizando a faculdade, eu descobri que estava grávida, né? Engravidei da Malu, minha filha. Hoje ela vai fazer 5 anos agora em janeiro. E... pensei assim, bom, né? Não estava esperando, não foi realmente planejada assim. Mas eu estava trabalhando, olha só que engraçado. Eu estava trabalhando num escritório que era muito bom, acima da média. Sabe aqueles empregos que você ganha aqui na média, assim? A gente tá, né? Era acima da média. Então era muito bom, banco de horas, tinha uma liberdade. Já tinha construído uma certa confiança, né, com os meus chefes, então eu tinha uma certa liberdade e credibilidade junto com eles. Sim. Então, estava muito confortável. Se não tivesse acontecido, né, essas coisas que acontecem na nossa vida, que não são planejadas, talvez eu não tivesse começado o meu negócio, começado a conduzir, a criar os meus próprios projetos, né? Então, eu saí do escritório onde eu estava trabalhando, que era realmente muito cômodo, fiz um acordo, tudo mais, sempre saí muito bem de todos os lugares, graças a Deus nunca tive grandes problemas, né? Tanto que eu digo assim, se tudo der errado, amor, eu bato na porta de algum lugar que eu tenho certeza que eles vão me receber. E saí do escritório
E aí eu tava em casa. Né? Aquela vida de mãe que recém é mãe, que tá descobrindo o que vai fazer, que tá descobrindo tudo, né? Tanto de si como de como você se torna responsável pela vida de outra pessoa, né? Eu vou ter essa experiência em breve. Sim, é verdade. E assim, eu gosto de ser bem realista, né? Porque a gente tem uma certa... uma noção, a gente tem as experiências das outras pessoas, mas a gente vivendo é completamente diferente, né? A gente na pele, e cada um lida diferente com diferentes situações, né? A mulher, ela é muito mais sensível, ela sofre um pouquinho mais por causa da mudança do corpo. Então, quando eu trago, né, eu falo muito sobre essa mudança que eu tive também no meu físico, eu engordei 18 quilos. Caraca. E eu era rato de academia, né? Aquele negócio de whey, proteína, frango e dieta. E aí engravidei. A primeira coisa que eu fiz na semana foi lá desfazer minha matrícula na academia. Eu achei, na minha cabeça, que não ia adiantar. O que adianta eu vir aqui todos os dias me matar nessa academia, fazer dieta? Você vai continuar engordando, amor. Não, né? Pelo amor de Deus. Aí, o que eu fiz? Passei a comer lanche. Passei a comer lanche, sim. Ficava ansiosa sem aquele... Não, eu pensava, eu já vou engordar mesmo, eu quero um X, eu quero uma batata frita. Que o ser humano, ele não, né? Às vezes a gente não consegue realmente raciocinar, né? Com essas situações que acontecem na vida. Então, aconteceu isso, engordei 18 quilos e fiquei nessa situação, assim, que eu... Né, não, tava... Na dúvida, será que vai voltar? Não, na minha cabeça era certeza que não ia voltar. E por conta disso, por conta de eu ter saído do escritório, eu pensei assim, minha vida profissional também faleceu, acabou. O que eu vou fazer, né? Agora eu tenho outras coisas, eu tenho outras responsabilidades. E é engraçado como realmente a maturidade ou a falta dela faz com que a gente não consiga ter clareza sobre essas fases da nossa vida. Porque é uma fase, ela vai passar. Você vai poder recomeçar, você vai poder retomar a sua vida, né? Talvez tenha que iniciar do zero, como foi o meu caso, mas talvez você possa, de repente, conseguir um emprego, conseguir se estabilizar novamente, tem ajuda, tem a rede de apoio. Eu contei também com uma rede de apoio muito boa, não tem como, né, eu colocar só, mérito meu. Não, eu tive muita ajuda, eu tive muita sorte na minha vida, assim. Apoio da família, de amigos. Exatamente, né? Ou mais a família e menos os amigos. Amigos, amor, amigos assim, né? É verdade. Tá cada vez mais raro. Assim, conhecidos a gente tem um monte, né? Agora, os amigos, pra mim, é aquele que chega na sua casa e diz assim, meu Deus, você tá precisando de uma ajuda aqui, já vai lavando a louça, sabe? Já vai arrumando aqui as coisas pra mim. Isso pra mim é amigo, né? Mas assim, o que você tá fazendo? Nem sei o que eu tô fazendo, amor. Então tô indo aí pra ver o que eu consigo te ajudar aqui. Porque é realmente complicado, né? E se você não tem uma experiência, você tá descobrindo tudo muito novo, parece que é tudo muito difícil. Parece que você não consegue se dedicar a várias coisas. Enfim, né? Aí tava nessa situação. E eu pensei assim, bom, depois de um tempo, tô aqui sem fazer nada. E eu sempre fui muito ativa. Eu saía às 7 horas da manhã, chegava em casa só 1h da manhã. Ia pro trabalho, 8 horas. Depois ia fazer faculdade, né? Fiz a faculdade à noite. Happy hour. Pra academia. Saía academia. De casa. Saía de casa, na faculdade, saía de casa com a minha maletinha da roupa, da academia, as marmitinhas, a garrafinha de água. Aquela garrafinha básica. A garrafinha de água, o material da faculdade. E assim, eu saía de casa de manhã e só voltava à noite. Era uma mala de 10 quilos, praticamente. Claro, com certeza. Amor. Era o meu carro de 4 lugares, aí virava uma maçandeiro, assim, com saveirinho. Só cabia 2 pessoas, amor. O resto atrás tava socado de coisa. Só podia. Sim, exatamente. Então, era mais ou menos assim, sempre fui muito ativa. E aí, quando eu cheguei nessa fase que eu tive que parar e pensar um pouco em mim e aprender a me doar, esse processo de você parar de olhar para você, porque o ser humano hoje, eu percebo que as pessoas estão muito primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E nessa fase, você tem que tirar um pouco os olhos de você para poder olhar para outra pessoa e no que você está construindo, né, em torno da sua vida. Então, isso foi um aprendizado, assim, que é até hoje, inclusive, né? Sim. Até hoje a gente vai, assim, tentando ajustar. Eu pensei assim, bom, estou aqui sem fazer nada, em casa, me sentindo, né, péssima. E seu marido,
É da mesma área que você ou não? Não, nada a ver, nada a ver. Inclusive, né, agora eu sou casada com uma atleta de fisiculturismo. E assim, eu tenho, né, tento ter ali, me manter, mostrar em dia, assim, né, bonitinha, assim, mas nada ao extremo, conforme eles. Inclusive, vai competir agora. A gente tá na finalização, essa semana de finalização, compete esse final de semana. É o extremo total. Mas é muito interessante acompanhar essa jornada, porque você entende que para resultados extremos, exigem medidas extremas, esforços extremos, né? E para um campeonato de fisiculturismo, é extremo. É demais, assim, é um condicionamento que é humanamente muito sacrificante, né? E para mim, basicamente, na minha profissão, na minha vida, tudo se tornou mais ou menos assim. É sempre fazendo muito. Fazendo acontecer. Exatamente. Sem perder tempo, sem ficar procrastinando muito, sem ficar perdendo muito tempo, porque eu já não tenho muito tempo mesmo, né? Eu digo também que as mães, elas têm menos do que as 24 horas do que outras pessoas. Sim. A gente fica condicionado aos horários das crianças, a parte de dormir, da rotina e de dar a atenção. Então, querendo ou não é a mesma coisa. Então, a gente tem que... No restante do tempo, é assim, ó. Correr atrás do que não fez no outro. Exatamente, né? Então... E aí, nesse cenário aí que eu estava em casa, cuidando da minha filha, aí eu pensei assim... Vou atender alguns clientes. Já tinha tirado o CRC, já tinha conseguido antecipar isso na faculdade antes dela nascer. Tirei meu CRC e assim, vou atender alguns clientes. O que eu sei fazer? Gente, eu só sei fazer contabilidade. Eu não sei fazer outra coisa. Eu fiz isso a minha vida inteira, né? Então, eu digo que foi realmente... Eu fui... inserida nesse meio e acabou que as coisas aconteceram dessa forma. Aí comecei a pegar meus primeiros clientes. Claro que, como qualquer pessoa que começa do absoluto zero, não tinha cliente suficiente para pagar as contas. Sim, com certeza. Né? E eu era... Né, depois eu fiquei um tempo sozinha com a Malu. E aí era eu pagando as contas e era eu dando conta de tudo. E não tinha condições. Então, o que eu fazia? Durante o dia... Eu atendia o escritório, os clientes ali, fazia, né, as coisas do escritório. E eu cheguei a trabalhar num restaurante à noite, de hostess, para tentar complementar a renda. Vendi sanduíches aqui nos comércios dos ingleses também. Pô, não comi esse sanduíche, hein? Não comeu, mas eu acho que foi até uma sorte. Ela tá devendo um sanduíche pra nós aí, Marcelo. Gente, acho que foi até sorte. Foi um livramento. Não, com certeza não. Gente, sério, foi... E fiz salada de frutas, enfim, abri uma lojinha de comércio. Nem de salada de frutas. Eu... Devia ter falado isso antes, eu me preparado para trazer. Mas fazia em casa, depois que todo mundo ia dormir, e aí eu fazia para ir vender no outro dia, tudo para tentar complementar a renda. Porque são poucos clientes, você está começando do zero. Quem que confia no seu trabalho? Quem que sabe que, de fato, você é boa no que você faz? Quem, de fato, confia a sua empresa, porque aqui a gente está falando de dinheiro das pessoas, confia a sua empresa na sua capacidade técnica. Que capacidade que você tem? Quando você está começando, você não tem essa autoridade, você não tem esses resultados, você não tem essa autoridade como profissional. Não tem nem apoio das pessoas. Não. A gente fala assim, agora eu vou ter meu próprio escritório. As pessoas, tá bom. Tipo assim, ninguém desacredita, nem incentiva. É assim, faça suas coisas. Mas ninguém realmente acredita assim, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Ninguém tem certeza, até porque a gente pode falar o que a gente quiser. Vai fazer tal coisa, fazer tal coisa. O que realmente dita o que você faz é você seus pegar resultados. E fazer. E pegar e fazer também. Porque exatamente. Às vezes tem pessoas que têm 1000 ideias, mas não executam nenhuma. Não consegue, ou para na metade. Ou para na metade. Né? Porque não consegue dar segmento. Então, isso é muito comum, né? As pessoas à sua volta, elas, tudo bem, é a sua vida, você vai fazendo suas coisas. E daí, para eu começar a ganhar clientes, eu pensei assim, eu preciso do escritório. Não quero mais ficar no restaurante. Perdi um tempo à noite com a minha filha. Foi muito doloroso, foi muito... foi um aprendizado para mim, foi uma oportunidade que me deram, assim, eu tinha uma flexibilidade, mas era um tempo à noite que eu deixava de estar com a minha filha. E isso me doía demais, me consumia demais. E aí eu, assim, não, eu vou largar e eu vou dar um jeito de conseguir cliente. Eu vou dar um jeito aqui, é isso aqui que eu vou ter que fazer. Aí eu comecei a utilizar as redes sociais. 100% dos meus clientes vieram das redes sociais. E antes você fazia esses stories, alguma coisa, ou foi
Porque assim, ó, eu sou uma pessoa que eu não tiro nem selfie, né? Pra mim, os primeiros podcasts foi muito difícil, porque... Eu acredito, né? acredito. Hoje eu já tô muito mais familiarizada, mas é porque são todos os dias durante 3 anos. Aham, E passando por cima dos meus sentimentos também. aham. Porque, querendo ou não, a gente está aqui numa região, né? Num local aqui, regional de Santa Catarina, Florianópolis. Todo mundo se conhece, todo mundo É, sabe, exatamente. conhece a Aham. história de outras pessoas. E você fazer uma coisa que foge da normalidade... Porque aqui é muito fraco, né? Essa parte de pessoas que tomam essa atitude de ser- Exato, de se expor. de se expor. E querendo ou não, a gente erra um pouquinho também, a gente está aprendendo, a gente não vai acertar sempre. Aham. As pessoas acham que você vai começar a fazer uma coisa e você vai sempre acertar. Aham, Não. não. A gente erra em tudo que a gente faz, em todos os projetos, em tudo que a gente inicia. Sim, claro. Porque para acertar, você tem que primeiro errar. Para entender. E é aprendizado. Exatamente, né? E quando eu comecei, eu tive bastante julgamento, né? De chegar nos lugares e falar assim, ah, blogueirinha, né? Assim, na cara, assim Aham. mesmo. E era numa fase que eu não estava preparada, porque eu não tinha tantos resultados, eu Aham. estava buscando aquilo. Aham. Eu sabia que essa utilização das redes sociais me trariam clientes. Isso eu tinha certeza. Eu comecei a estudar marketing, Aham. estudar tráfego, estudar posicionamento nas redes sociais, como, né, utilizar a minha imagem para, de fato, conseguir conquistar a confiança das pessoas e mostrar o meu trabalho, né? Só que isso leva um pouquinho também de alguns elementos pessoais. Você mostrar quem você é faz parte do trabalho. Sim. Né? E nesse processo de aprendizado e de iniciar essa jornada numa área, numa região que as pessoas não estão acostumadas com isso, é como se você estivesse rompendo uma certa linha, né? Teve gente que olhou para mim e falou assim, você tá carente, amores? O que tá acontecendo? Você tá precisando de atenção, né? E sendo que eu tava desesperada. Doando o seu esforço. Exatamente. E não sabia da minha atual situação, né? As pessoas acham que a gente quer foco. Mas a verdade é que a situação que eu me encontrava, de limitação financeira mesmo, assim, de encontrar dificuldade para ir no mercado, às vezes fazer uma comprinha, assim, básica, né? Porque, gente, eu como só arroz, batata, frango, tá? Então, não é grandes coisas. Mas tinha muita limitação financeira, né? E eu era responsável ali, a minha família sempre foi muito boa, mas... limitada, assim, também, né? Sim, Nunca teve claro. uma coisa muito, né, grandiosa, assim. Hoje só tá no ouro aqui, essa mulher. Só no ouro. Não, gente, que bom que a gente não desiste das coisas, olha, vou te contar, porque é terrível, assim. E nessa situação, a gente não quer o foco. A gente, de fato, não quer o foco. As pessoas acham que a gente quer o foco. A gente não quer. Então, você passa por cima de um sentimento que você tem, de que eu não quero que as pessoas olhem para mim, nem olhem para a situação que eu estou hoje, porque eu tenho vergonha da situação que eu estou hoje. Para mim, não é mérito. Eu não tenho resultados ainda. Eu ainda não tenho clientes expressivos. Eu ainda estou começando a construir a minha autoridade como profissional. Sim. Nem eu sei o meu potencial de fato. Eu né? sei. Eu sei porque eu já tô te acompanhando há um tempo. Eu sei. Mas quando a gente está começando, a gente duvida de tudo. É. A gente duvida, inclusive, de nós mesmos. Aham. Mas você superar esses sentimentos que você tem de você mesmo e dar esses primeiros passos. Então, nessa fase, quando você ouve críticas, é uma fase que normalmente a gente não está preparado para ouvir. E dá vontade de desistir, dá vontade de... Não, é um sentimento, é uma coisa que dói. Tanto que eu lembro de cada pessoa e de cada nome. Aham. Porque naquela fase que eu não estava preparada para ouvir essas críticas. Eu queria... Não, vamos lá, vai dar certo, vai, continua. Mas isso normalmente não acontece quando você, né, faz coisas assim que normalmente fogem do comum. Hoje, podem falar o que quiser. Hoje, já com resultados, já com clientes, já sabendo do potencial das redes sociais, já sabendo o que eu faço, por que eu faço, quando você já colhe os resultados desse trabalho, você não se importa mais com o que falam, porque você sabe que é mentira. Sim. Você sabe que aquilo não é uma verdade e você tem os seus motivos muito concretos na sua mente. Você sabe aonde você quer chegar e que é possível através do caminho que você está percorrendo. Agora, quando você tem dúvidas desse caminho, se isso realmente vai dar certo, se não vai, quando você ainda está testando as coisas, é muito difícil você ouvir uma crítica. E é aí que muita gente não persiste, né? Cansa, desmotiva. E justamente por conta dessas pressões externas, né? Quando você começou
a aparecer mais nas redes sociais, você chegou a prever, assim, em 2 anos eu vou conseguir já tá muito mais longe do que nesse nicho. Ou daqui 4, 5 anos eu já vou ter conquistado um preenchimento na minha agenda completa. Você teve isso como... Então, previsão não. Mas você sabia onde você queria chegar. Porque eu tinha certeza que esse era o caminho. Eu tinha certeza, não por meus resultados, mas vendo as pessoas fazendo isso, né? Então, eu via... Claro que você tem que sair um pouquinho da sua bolha. Por isso que, né, você acompanhar pessoas que estão trilhando o caminho que você quer trilhar. Aí eu comecei... O que eu fiz, né? Isso me causou alguns problemas, mas me ajudou muito. Que foi excluir das minhas redes sociais todo mundo que, de uma certa forma, me causava um sentimento ruim. Para que eu pudesse poder me desenvolver nisso. Porque, querendo ou não, às vezes você está vendo alguma pessoa ali e você tem um bloqueio. Eu não quero que essa pessoa veja tal coisa. Ou, às vezes é só um parente, é um familiar, um primo, mas te causa um sentimento ruim. E não porque a pessoa te fez algum mal, mas porque te causa, porque é um conhecido. A energia não é boa também, né? E aí, o que eu fiz? Eu tirei. Assim, tirei, alguns eu bloqueei. E pensei assim, agora eu tenho liberdade para eu poder tentar trabalhar aqui, para eu tentar fazer alguma coisa. E eu vi as pessoas tendo esses resultados e eu fui me inspirando. Eu fui replicando, vendo, olha, uma nutricionista tá fazendo assim, tá fazendo assado, eu vou adaptar pro meu nicho e vou começar a fazer assim também. Isso funciona? Legal, vou tentar. Isso não funciona? Deu totalmente errado, amor. Aqui não funcionou dessa forma. Então, você muda, vai reajustando, mas vai fazendo. Né? Então, assim, eu não tinha uma previsão de assim, tanto tempo eu vou fazer isso, tanto tempo aquilo, mas eu sabia que esse era o caminho para eu conseguir crescer. Esse era o caminho para eu conseguir clientes, né? Eu tinha muito isso assim, não, eu quero digital, eu quero digital, eu quero digital, porque como eu trabalhei 10 anos em escritório de contabilidade aqui da região, eu disse assim, amor, não quero isso pra minha vida. Não tem como. Não tem, a gente tem... É estresse, é gente falando. Não, e a concorrência aqui é muito complicada, porque a gente entra numa guerra de preços, porque... Não só de preço, mas uma gente... Na verdade, assim, eu que trabalhei muito tempo em obra, eu vejo assim, chega um cara do ar-condicionado pra fazer uma manutenção, alguma coisa. Ele vai falar assim, não, mas o jeito que o cara fez tá foda. Né? Então, assim, nunca ninguém chega falando bem se não foi ele que fez. Sim. Mas aí, se ele faz, vai ser pior ainda que o anterior. Mas é tudo, assim, né? Eu vejo que é generalizado todos os atendimentos, É muito difícil. Eu lembro que antigamente, em restaurante, você tinha que praticamente... implorar para um garçom vir na sua mesa, entregar um cardápio, alguma coisa, não é? Exato. A gente tem que pedir para ser atendido, amor. Eu tô pedindo para gastar dinheiro aqui, né? E também por ter essa visão de autoridade regional, porque as últimas pessoas que vão te reconhecer como autoridade são as pessoas que você conhece. São as últimas. Tá? E aí a gente chama de autoridade percebida. Não é porque você conquistou, é porque outras pessoas te reconhecem como autoridade. Outras pessoas que ninguém te conhece. Aí sim, um parente, um familiar ou alguém que você conheceu, que cruzou com você na vida e que não te dava muita bola, assim, não te dava muito valor. Quando você tá lá em cima... vai ver assim, olha... Eu sabia que você ia dar certo. Normal. Não, já recebi mensagens de pessoas dizendo assim, me desculpa se um dia eu duvidei. E eu nem sabia, né? Então, a pessoa mesmo carregava isso dentro dela, né? Isso de ter duvidado de ser uma pessoa próxima, que estava sempre acompanhando a minha jornada. Me pediu desculpa porque duvidou. Eu falei assim, não te preocupa. Fica tranquila, fica livre. Se perdoa também por conta disso, porque não é um sentimento que carrega. Isso é comum, isso é normal. Às vezes, a gente mesmo, às vezes, sem querer, a gente mesmo tem esse tipo de comportamento, né? A gente tenta, pelo menos, sempre incentivar. Mas, às vezes, é comum. Às vezes, a gente olha, será?
Não, vamos que vai. Mas às vezes, inconscientemente, a gente tem também esses comportamentos, né? Então eu acho muito comum, eu acho muito normal, eu não tenho nenhum tipo de mágoa, ressentimento, e graças a Deus isso sempre me ajudou, me impulsionou muito, mas eu tomei algumas atitudes que me causaram alguns problemas justamente com essas pessoas, porque quem foi excluído ou quem foi afastado por mim sentiu assim, né? Que essa menina pensa tá que é. Tá se achando. Quem que ela pensa que é. E, na verdade, foi mais por um autocuidado meu, né? Porque, na época, era eu sozinha acreditando num sonho que ninguém conseguia enxergar. É você sozinha acreditando numa coisa que nem você tem certeza, de fato, você vai conseguir alcançar. Então, fazer algumas coisas para te poupar de certos sentimentos, eu acho que são válidos, sabe? E as pessoas poderiam entender melhor isso, poderiam receber melhor isso. Mas essa questão do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é sempre eu, os meus interesses, o que eu acho, o que eu penso. Você deveria agir assim ou fazer assado. Isso, querendo ou não, toma muito, né, a consciência das pessoas e o comportamento delas de agir com outras pessoas também, né? Eu acho que tu tá com um crescimento e um potencial muito grande. Você nunca pensou em dar um curso, alguma coisa? Você já dá um curso? As minhas alunas, será que elas podem dar um oi aqui, gente? É mesmo? Eu tenho alunas já. Hoje em dia, eu tenho a formação computador digital, que eu formo outros computadores a trabalhar com o digital. Porque não sei se vocês já ouviram falar em contabilidade do mercado digital, dessas profissões do digital. Pois é. E essa é a muita sua profissão resposta. nova e tem, né? Exatamente. Essa sua resposta é o que reafirma aquilo que eu venho dizendo todos os dias. Existe um mercado que pouca gente conhece. E é um mercado muito mais lucrativo e um caminho muito... É um atalho da contabilidade para quem quer crescer um pouquinho mais rápido. Porque eu só cresci, eu só consegui ganhar essa autoridade quando eu foquei no mercado digital, para as profissões do digital. E acelerou com a pandemia, né? Porque aí o pessoal ficou em casa e precisou descobrir novas fontes de renda, achar o que fazer, vamos, né? O que eu posso fazer aqui com a vida? Então, o mercado digital foi acelerado com a pandemia. E não tinham contadores que entendessem esse mercado. O pessoal acha que mercado digital é só marketing, blogueiro e publicidade de marcas. E não é isso. Não é. Existe uma série de profissões. Copywriter, né? Exatamente. Venda de infoproduto, gestor de tráfego, expert. Eu conheço bastante pessoas assim do infoproduto, né? Inclusive tem um amigo meu lá de São Paulo, que ele tem uma empresa que chama Interup. E ele... ele começou a vida dele no mercado, assim, fazendo um blog de São Caetano lá. Contando os problemas, coisas, né? Daí ele teve um crescimento muito grande quando ele investiu em vários outdoor que rodava a cidade toda. Cresceu. Aí depois, não estava totalmente no digital ainda. Aí ele foi convidado para fazer a campanha do Lula lá antigamente. Fez, aí o Lula ganhou. Aí depois ele largou a política. Depois que o Bolsonaro levou a facada, ele assumiu a campanha do Bolsonaro. Daí fez a ascensão. E aí, depois disso, ele namorava na época com uma menina e tal. E a menina terminou com ele. E ele falou assim, cara, quem que é a pessoa que minha ex mais gosta? Né? Olha a história. Mais gosta. Não, exatamente. Aí ele falou assim, ela gosta da Monja Coen, né? A Monja Coen é aquela do... Bom, já ouvi falar. Então, depois... Aí ele falou assim, beleza, eu vou trabalhar com essa mulher, com a Monja Coen. Ficou 2 meses numa imersão lá, fazendo meditação e tal, onde estava a monja. Não conseguiu falar com ela, ficou lá. Não conseguiu atingir a ex? Não conseguiu atingir a ex. E aí, mas ele tentou mais umas 2 vezes, na terceira ele conseguiu. E a monja só é o que é hoje por causa dele. E não só por causa dele, mas por ter salvado a vida dos como que fala? Dos templos budistas e das coisas, né? Porque numa dessa de pandemia, teria tudo falido. Tanto é que ela agradece ele. Ele toca o perfil dela até hoje, né? Toca também de artistas e tudo mais. Hoje a empresa dele, ele revelou para mim essa semana até, que fatura 35 milhões por ano. Ele tinha empresa também com outros amigos meus, que é também do infoproduto. Ou seja, política ele não quer saber nunca mais. Porque ele mas...
E não só política, mas também viver de sitezinho e tal, não sei o quê. E, cara, o sócio dele que entrou na época era marceneiro. Hoje é um dos 3 maiores copywriters do Brasil. E tudo assim, coisa de... É você abrir a sua mente que existe muito mais daquilo que você conhece, né? Era um mundo completamente desconhecido para mim. E sabe como que eu fui conhecer esse mercado? Um dia, eu digo assim, um dia a sorte me encontrou com a caixinha de perguntas aberta. Sabe a caixinha de perguntas dos stories? Sim. Já produzia certo conteúdo. E alguém mandou na caixinha de perguntas assim, você já pensou em atender o mercado digital? E eu assim... Não sei do que se trata. Vou viver do quê? Vou descobrir. Mal sabe que tem gente que paga milhões por alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, e aí eu descobri um mercado que muito pouca gente conhece. Ouvi também relatos de muitos players grandes que tiveram muita dificuldade de encontrar um contador que de fato entendesse do mercado. Porque qualquer decisão errada, qualquer apuração errada, qualquer direcionamento errado faz com que você pague muito mais do que precisasse, né? Faz com que você tenha um custo financeiro que realmente compromete e que não precisaria. Quem que quer pagar imposto? Quem que gosta, né? De fato, a gente entende que faz parte do processo de ter uma empresa. No entanto, assim, né? Vamos seguir a lei aqui, vamos fazer tudo direitinho, mas é isso aqui e pronto, nada além disso. Não quero pagar mais do que isso, né? Então, teve muita gente que ficou prejudicada justamente porque o profissional não entendia desse mercado. E aí, eu criei, né? Eu tenho a formação contador digital, que eu formo outras alunas de como que elas atendem esse mercado digital e como que elas se posicionam também nas redes sociais. Então, como que elas começam a construir também essa autoridade, né? E trilhar esse caminho que eu consegui trilhar também no começo, né? Se ajudando, se apoiando, já que a gente não consegue, às vezes, contar com um apoio externo. Então, pelo menos dentro dessa comunidade, dentro da formação, a gente consegue se ajudar e ir sempre, né? Incentivando e apoiando a outra, né? Sim. Não, até hoje, assim, ó, ano passado que eu conheci, na verdade, pessoas que eram copywriter, gestor de tráfego e tudo mais. Primeiro que eu não sabia nem o que era um desses e o que eles faziam, né? Mas assim, e aí até o meu amigo que é copywriter, agora ele tá fora do Brasil, ele falou assim, vocês já venderam 3.000 e poucos apartamentos sem um copywriter? Eu falei, não, sim, velho, tipo, nem sei o que é isso e tal, né? Hoje eu insisto, porque ele trabalhou um tempo comigo depois, e hoje eu insisto pra ele voltar e vir aqui pra gente, né? Mas assim, é tanta profissão nova que vem todos os dias que a gente não consegue nem acompanhar, né? Não, e é engraçado, o pessoal fica engessado. A gente tem o método tradicional, vamos supor, a venda de imóveis funciona, o processo de vendas, ele é assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Não inventa moda, sempre foi assim. Exatamente. Aí quando você vê, tem outra empresa faturando muito mais porque conseguiu absorver essas tendências de mercado, abriu a mente, expandiu, aplicou as estratégias e tá vendendo muito mais do que você. Muito mais. Nossa, bizarramente. Exatamente. Por quê? Porque conseguiu, de fato, ter esse olhar dinâmico, se abrir para essas novas tendências do mercado, né? Ver que as coisas avançam, né? E acompanhar essa evolução também. O empresário, eu digo, gente, o empresário não pode ficar limitado somente a seu escopo de atuação. Ser empresário, além de fazer a parte operacional, de fato, que é a construção, que é a contratação, você tem que pensar em estratégias de expandir, de crescimento, de remediar conflitos, de remediar problemas e pensar sempre no crescimento, né? Então, isso veio para realmente dar mais força. Tráfego pago, se tem empresas que não fazem ideia do que é isso, estão perdendo dinheiro. Com certeza. Estão perdendo dinheiro. Então, assim, eu acredito que ainda tem um processo de amadurecimento pelas empresas locais, principalmente, né? Mas o mercado digital ainda tem muito para crescer. Tem muita empresa aí para nascer. Até esse meu amigo, ele fala assim, cara, a diferença de nós é que você vende algo palpável e eu não. E assim, o lance do giro do dinheiro, das coisas assim, é bizarro, né, cara? É bizarro quanto passa de grana nesse mercado digital e quanto gira. Cara, eu vejo assim, ó, até esses dias veio aqui o Kaique, que ele é um guri de 18 anos que tá na Forbes agora, né? Conheço. Então, ele... Pô, o guri já fez 50 milhões. Com 18 anos, né? E várias outras pessoas. Ontem tinha um cara aqui que ele era fisiculturista também, ele é
Ele é nutricionista, fisiologista e personal. E ele, assim, cara, ele tá indo pro digital agora também, junto com esse amigo meu de São Paulo. E cara, eu fiquei falando um monte pra ele, cara, você tem que fazer um curso, você tem que fazer alguma coisa, é muito bom a história, é muito bom, né? E ele já tem uma clínica, ele mal tem horário e tudo mais, né? Mas eu vejo tantas pessoas, assim, que eu vejo que tem potencial pra ir pra esse lado e que não enxergam, né? Às vezes, eu mesmo não sabia que o mercado digital dava tanto dinheiro, assim, né? Que retorno. gira, né? É engraçado, né? Porque é só você parar, eu, né, olhando a minha trajetória. Um escritório tradicional, quanto tempo eu levaria para ter os resultados que eu tenho hoje? Eu consegui em 2 anos. Aham. Os resultados que eu levaria talvez em 10. Exato. Então, assim, e assim, querendo ou não, sou mulher, é uma profissão culturalmente masculina, né? Como E- quase todas, né? Exato. É difícil. Então, existe uma certa barreira, uma certa Aham. limitação, né? E não passando por situações que normalmente um mercado tradicional passa. Que é exatamente, mas o fulano cobra R$100, então você vai me cobrar 50, né? É mais ou menos isso. Ah, que caro esse trabalho. Não, mas aí você só emite uma Ai, guia. Eu assim, sim, amor, só emito uma guia. Só clico num botão lá pra você. Aí, Tranquilo. inclusive, eu vou te passar o passo a passo. Você faz aí, tá tudo bem, né? Então, tem pessoas, eu entendo que existem pessoas que estão confortáveis do jeito que elas estão, já construíram uma carreira de anos, assim, que o digital não era tão forte realmente. Então, e tá confortável e não querem trabalhar mais, porque querendo ou não, trabalhar com o digital também não é sinônimo de falta de esforço, de trabalho fácil, né? É muito difícil. É muito difícil você ter constância, você ter persistência, você saber trabalhar o seu posicionamento. Sim. Isso é bem... É trabalhoso também, é desgastante, né? Exige um certo esforço a mais, além do que você já faz, né? Então, tem gente que já construiu essa carreira, já está muito bem consolidado, não precisa. E tá tudo bem. Agora, para quem quer escala, para quem quer um nível mais, para quem quer mais, de repente, não, eu quero ajudar, eu quero fazer mais, eu posso fazer mais, é um caminho que, assim, te dá escala, te dá autoridade, te dá um nome, né? E faz com que você tenha resultados, bons resultados, nesse formato de trabalho também, né? Então, só que é isso, tem que passar a conhecer e entender esse mercado, entender esse novo mundo, que ainda é muito desconhecido, né, por muitas pessoas, assim. Sim. Hoje, então, assim, as suas alunas, você dá só esse curso aí? Ou você pensa em outros cursos? Porque eu acredito que seja mais limitado, ou não? Você treinar uma pessoa para fazer contabilidade do mercado digital, ou não? É algo que expande mesmo, assim, que pega... Para mim? Para você. Para mim, é o que me dá escala. Que te dá escala. É o que me dá escala. Por quê? Eu sou contadora, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho meus clientes. Só que eu presto um serviço. Quanto mais clientes entram no meu escritório, mais eu preciso contratar pessoas para atender essa demanda. Eu não ganho escala. A minha margem de contribuição... É limitada. Ela é limitada. Então, assim, o meu foco sempre foi desenvolver esse trabalho paralelo do escritório, ensinando aquilo que eu sei e que eu consigo atender de forma boa, satisfatória, outras pessoas a fazerem. E com a formação, é um infoproduto. É a venda de um curso. E eu ganho escala. Eu posso vender e eu posso ter contato com inúmeros profissionais de todo lugar do Brasil, de toda a região. De qualquer pessoa que queira desenvolver. É muito legal, né? Então, assim, a minha intenção, além de contribuir com o meu conhecimento, que eu sei, é um caminho que eu trilhei, que eu validei, eu sei o que dá certo e o que dá errado. Então, eu transformei num método replicável, para que outras pessoas também possam ter esse resultado que eu tenho. Só que, além disso, tenho a escala do meu negócio. Com certeza. Então, assim, não posso ser hipócrita aqui e dizer que, né, é só doação. Mas, assim, a gente, né, eu sempre penso em todos os projetos que eu vou fazer, eu penso na inteligência do negócio. Se eu consigo ganhar escala. Porque, às vezes, é muito esforço um escritório de contabilidade. Que eu vendo serviço. 4, 5 clientes, ou sei lá,
Mas é limitado, Que eu né? vendo serviço, ele me limita. Ele me dá uma vida confortável? Me dá. Sim. Me dá uma vida Eu confortável. vivo tranquilo, mas... Exatamente. Eu vivo tranquila. Mas dentro de mim, em mim, eu estou disposta a fazer mais para ter mais, para escala. Eu, na minha mente, é isso. Por isso que quando eu falei do meu marido, que é fisiculturismo, e chegar ao extremo, eu tô muito familiarizada com isso. Porque para mim, tá tudo bem. Pra mim, tá tudo bem. Eu abrir mão de finais de semana, eu ficar trabalhando até 2 horas da manhã, como eu fiquei ontem. Eu falei assim, gente, não é possível, eu acordei às 6, né? E pra mim isso é normal, eu gosto disso. Eu gosto de me sentir produtiva e me sentir ativa, principalmente porque eu passei por uma fase onde eu não era essa pessoa. E eu me senti morta, né, frente à vida. Eu podendo fazer mais, eu quero fazer mais. Eu tendo braços para isso, eu faço. Inclusive, tem um outro projeto também, que é uma contabilidade digital. Que é diferente da contabilidade tradicional, que tem toda essa parte automatizada, também atendendo a clientes digital. Eu tenho alguns sócios aí, esse projeto aí tá para nascer e ser inserido no mercado agora em 2023. Então, a gente está finalizando aí alguns ajustes para realmente começar 2023 já com influencer. Inclusive, né, o Kaique vai ser um dos convidados nossos que vai trazer também, né, nos ajudar nessa parte de ganhar escala e de se inserir no mercado digital, né, com essas empresas do digital também. Que legal. E assim, ó, você falou ali de acordar cedo, mas eu acho que a vantagem de acordar cedo também é você acordar pensando antes que todo mundo, né? Não é só isso, né? Porque realmente faz a diferença, né? Você tá disposta a começar o dia, tá disposta... Eu já tive uma fase também bem difícil. Eu já fui casado. Fiquei 8 anos com uma pessoa, casei e fiquei 3 meses. Foi bizarro. Mas assim, chegou um momento assim que eu também tava numa fase muito de obra e tudo mais, e é desgastante, né? Você chegar e falar pro cara cavar um buraco aqui, e se você não volta lá no meio da tarde, ele já tá uns 15 metros cavando, entendeu? Ou você pedir pro cara passar o cano aqui e ele vai lá e corta o chão, entende? Então assim, ó, né? E assim, foi um baque muito grande para mim, esse lance da obra, e também o lance de eu acabei meu casamento porque assim, eu já não me amava mais, eu tava me doando demais, né, e tendo alguma coisa. Então, pô, daí me separei, começou a pandemia. Aí, pô, aí deu tudo. O que eu fiz na minha vida? Deu tudo. Não foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas, com todo respeito, mas... Bom, conheci a Yasmin, uma mulher maravilhosa, assim. E, cara, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não veem uma luz, né? Pra recomeçar, ou pra tentar algo diferente, ou pra inovar, né? Ou pra enxergar a vida que leva, ou o trabalho que ele leva. Tipo assim, cara, pô, quantas pessoas aí estão há 10 anos ganhando o mesmo salário, né? Vai reajustando só conforme, né? E tá bom pra ele, né? Exatamente. Eu penso que quando a gente tá no fundo, é muito difícil a gente conseguir perceber que a gente tem condições de sair lá do fundo do poço. Normalmente, a gente encontra um porão lá no fundo e quer ficar lá. Quer ficar lá. É muito difícil você encontrar essa força para caminhar, para avançar. Para dizer, não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou sair, eu vou conseguir fazer. Eu passei por uma fase onde eu realmente não queria viver. Eu não queria estar aqui. Sim. A minha vida não me traz felicidade nenhuma, não me traz nada de bom. Não tenho vontade. Mas eu tinha a Malu. E eu pensava assim, eu tô aqui por causa dela. É porque ela precisa de mim. Nunca pensei assim, vou fazer alguma coisa. Porque eu sempre tive consciência da minha família, sabe? De uma coisa assim. Mas eu, no meu sentimento, no meu coração, eu não sentia felicidade em viver. Sim. E eu acho que a vida é isso. É a gente viver uma vida que a gente se sinta feliz com o que a gente faz. Seja fazendo muitas coisas, seja cumprindo uma rotina mais tranquila, seja fazendo um crossfit, seja fazendo uma musculação, seja se arrumando do jeito que você quiser se arrumar. É você estar feliz com a vida que você vive, com a vida que você leva, sabe? No decorrer do percurso,
percurso, a gente tem muitos aprendizados. A gente tem os jardins que a gente tem que regar diariamente, porque senão ele morre, né? A gente tem inúmeras áreas da nossa vida que a gente tem que elencar as prioridades para a gente conseguir administrar isso de acordo com o nosso tempo. Mas quando a gente está lá no fundo, a gente não consegue perceber que a gente tem como sair. Então, por isso que eu digo que essa parte da fé, para mim, foi o que realmente fez com que eu desse esses passos. Foi o que me conduziu. Porque você não tem certeza de nada. Você não sabe nada. Você não sabe para onde aquilo vai te conduzir. Para onde que você está indo. Você apenas está caminhando. E eu lembro que eu falava assim, Deus, eu estou caminhando, mas o chão quem põe é o Senhor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu só ia fazendo alguma coisa. E pedia, né? E tinha a fé e esperança de que ia me levar a algum lugar. Você não consegue ver, você só vê escuro. Você só vê breu, né? E o tempo vai passando e às vezes os resultados eles demoram um pouco para vir. E é muito comum, é muito normal mesmo. E aí você pensa assim, ai, não vai vingar. E você se questiona até quem você é. Por que eu estou fazendo isso? Como que eu tô fazendo isso? Meu Deus, eu tô passando vergonha aqui. As pessoas estão, né, rindo de mim. E você se questiona muito aquilo que você faz e quem você é também. Até que você percebe que nessa jornada, nessa caminhada de você dando os passos, você começa a se reconhecer novamente. E mudando quem você é. Começando a se entender. E muda mesmo, né? Porque entendendo quem você é. Porque às vezes você esquece quem você é. Você ficou tão conturbado. As situações, as pancadas, elas foram tão grandes que você não sabe mais o que você é, o que você acredita, seus valores, como que você enxerga a vida. Você não enxerga nada, você está vendo só escuro, você só vê breu, você não sabe mais o que você faz direito, né? Você vive ali a sua vida com seus compromissos, com as suas responsabilidades, mas e aquele vigor da vida e a felicidade de viver a vida, sabe? Não dá para dizer que a rotina de quem empreende, de quem tem empresa, é tranquila. Não. Porque assim, não sei vocês, mas eu acordo 6 horas da manhã trabalhando e vou dormir meia-noite, 1 hora trabalhando. Eu dormi às 3, assim. Às 3, tá? E acordei às 7h30. Não, acordei às 7, mas 7h30 já tinha um monte de mensagem do escritório, do negócio. Exato. Eu falo, gente, eu tenho que fazer já várias entrevistas. Eu cheguei aqui meio zonzo aqui. Achei que o cara de antes, que era um empreendedor novinho, assim, que tá super bem. Eu achei que ele fosse o DJ que ia vir depois. Eu já cheguei aqui e falei, cara, desculpa, velho. Eu tenho tudo anotado e tudo mais, mas eu cheguei aqui meio até zonzo, né? Não, eu tenho um probleminha com a organização, é muito meu forte. Então, eu tenho algumas pessoas assim, organiza isso aqui pra mim. Senhas, senha de e-mail, de não sei, eu não sei nada. No meu computador tem todas salvas. Mas se eu tiver que passar pra alguém, não sei. Assim, tenta qualquer uma aí, anota no papel. Porque se tu me perguntar de novo, eu não vou saber. Então, assim, a gente vai fazendo o que dá pra fazer, mas não tem. A gente trabalha praticamente do horário que acorda até a hora que vai dormir. E no meio tempo a gente vai intercalando, vai numa academia, vai tentando dar uma socializada aqui, vai tentando resolver as coisas aqui, né? Então não é uma vida fácil assim. Não. Mas é uma coisa que te dá prazer. Com certeza. Você acorda querendo ou não, você não acorda vencer, querendo vencer. Exato. Né? Vencer pelo menos as suas pequenas tarefas no dia. Né? Porque às vezes tem uns dias que também não são muito bons. Você já não acorda muito bem, né? Mas vencer aquelas pequenas tarefas que você tem no dia já te dá um ânimo de vida. Já diz assim, pô, consegui vencer esse dia, consegui finalizar todas as minhas tarefas. Te dá um sentimento de utilidade. E esse sentimento de utilidade para o ser humano é fundamental para ele viver uma vida plena para ele mesmo. Você se sentir útil. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito que é ganha muito mais quem dá, quem é útil, do que quem recebe de fato. Com certeza. Então, nessa construção de você se entender que é isso, é o fazendo, sabe? Vai fazendo que vai dar certo. Não, isso aí é algo que eu senti, né? Porque assim, nessa história que eu te contei aí, chegou um momento que eu não me amava mais, só que a solução foi alguns meses antes de já enxergar assim, não. Porque eu terminei algo amando demais. Mas o lance é o seguinte, eu não posso amar a pessoa e não me amar. E a hora que eu tomei essa decisão, cara, saiu até dor das minhas costas, que eu ficava 3 anos na hora assim, ó, pá, saiu.
E aí eu falei assim, pô, eu acho que eu me amo, né? Porque... E como é importante as pessoas serem apegadas a Deus, né? Eu sempre fui, né? Sempre fui. Até ontem eu não consegui ir na missa, na Desatadora dos Nós. Então... Tô em falta. Tô em falta. Mas é muito importante, assim, ó, a gente, eu e minha família, quando viemos, a gente veio do Mato Grosso do Sul, né? E lá a gente tinha escritório grande, pô, fazia obras de universidades, do governo e tal, não sei o quê, mas você ficava sempre dependendo, você não via algo a mais para crescer, sabe? Porque você vê assim, ó, se eu tô fazendo obra do governo, porra, o cara tem que ganhar a próxima eleição para eu conseguir continuar ela, senão eu tô fudido. Você fica condicionado. O negócio, você fica condicionado àquilo, né? Quando a gente veio de lá, a gente deixou o escritório com os arquitetos que tinha, então eles assumiram, continuaram tudo normal rodando, mas não fazíamos mais parte. Quando a gente chegou aqui, a gente veio só com o básico mesmo, uma caminhonete com umas coisas em cima. Tínhamos dinheiro para pagar 2 anos de aluguel, né? E fizemos alguns xerox com obras que não tem nada a ver com a daqui. Obra de, né, universidade, não de prédios e casas, muitas casas, assim. E a gente chegou aqui, fez um caderninho de xerox e saímos entregando aí em alguns lugares. Os primeiros 2 prédios que a gente fez só projeto, a gente levou golpe, né? Não ganhou nem nada. O segundo ano já estava pago o aluguel e tudo mais, era uma AP de 2 quartos e tudo mais. E aí chegou um dia que o meu pai nada tinha dado certo. As pessoas de lá vinha até prefeito da cidade, vinha no nosso apartamento para fazer voltar. E a gente tinha uma grana lá para receber na época que eram uns 500 mil. A gente falou assim, não, nesse processo aí, já tá terminando aí o segundo ano nosso aqui, vai vir, né? Até hoje não veio, faz 16 anos. Inclusive, que só e eu nem quero. E eu nem quero. E assim, ó, daí chegou um momento que meu pai tinha R$7 em uma conta e R$5 em outra. Tá? A gente só tinha macarrão. Só tinha macarrão e negócio. E aí, depois daquele dia, a mudança aconteceu a partir de que todos nós unimos de novo para meio que ser mais focado na fé, né? Porque assim, pô, minha família é de católicos, todo mundo fez. Minha avó é a maior santa do mundo, não só por fazer almoço para mim todo dia, mas por ter criado eu, na verdade, né, meus pais. Meu pai foi pai com 19, minha mãe tinha 17. Eu fui criado pela minha avó até os 10, porque eles trabalhavam durante o dia. Minha avó, na época, ainda, quando eu era criança mesmo, morava numa casa de madeira e tudo mais. Aí meu pai fazia camisetas para estampar. Tinha uma lanchonete a qual esperava os amigos chegar para comer das baladas. E eles marcavam tudo fiado e não pagavam mais. Ai, sim. Nesse nível, né? Mas, assim, a fé é muito importante. Isso a gente sempre teve dentro de nós, sabe? O que eu vejo também é que não só a fé, mas acreditar no seu trabalho e fazer as coisas acontecerem, ter convicção, fazer compromissos muito maiores, dar passos muito maiores do que sua perna alcança, né? É porque é assim que a gente consegue trazer a nossa fé em ação. Porque se você der passos que você consegue dar, então você não está exercendo fé. Você está exercendo uma fé em você. Agora, se você tem fé em Deus, você tem coragem, né, para dar passos maiores e acreditar que existe mais do que aquilo que você consegue ver. Eu vejo que as pessoas, elas se perdem muito em quem elas são, querendo se tornar o que outras pessoas querem que elas sejam. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Meu marido, ele é fisiculturismo. Fisiculturismo é ótimo, amor. Ele é atleta. E se eu simplesmente agora desse uma louca, não soubesse quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu propósito de vida, inventasse de ser atleta? Sim. Não, já era. Entende? As pessoas, elas se moldam muito baseado no que outras pessoas são. Você tem o seu propósito.
e eu tenho o meu. Eu não preciso viver o seu, eu não preciso viver de acordo com o que você acha, né? Dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, principalmente pessoas que moram na mesma casa, precisa ter esse respeito de quem é cada um. Eu sempre fui muito firmada na fé. Muito, assim. E foi uma coisa que eu nunca abri mão. Eu não abri mão. E a partir disso, você tendo convívio com outras pessoas, você percebe assim, eu não abro mão disso aqui. Isso é quem eu sou. Agora, acontece muito de pessoas acabarem não tendo mais esse fortalecimento na fé, porque outras pessoas também não têm. Num relacionamento, alguém sempre influencia alguém. E é interessante que haja uma troca. No que eu sou boa, no que eu sou melhor, eu te influencio pro melhor. No que você é melhor do que eu me deixo ser influenciada. Eu sou influenciada pelo meu marido, eu vou na academia, eu me cuido, eu faço dieta, eu treino, né? Isso me ajuda muito. E ele é influenciado por mim na fé. Assim como eu trago as coisas, e ele se deixou também, se permitiu crescer. É você se permitir crescer. Porque o crescimento, ele não é só financeiro e respeito a conquistas. Primeiro você cresce na sua mente, na sua fé. Então, esse fortalecimento familiar de vocês foi o que provavelmente permitiu que vocês começassem a conquistar. Mas primeiro o fortalecimento acontece dentro de nós. Dentro da nossa relação, dentro do nosso convívio, dentro de cada um de nós, né? Para conseguir depois avançando na vida. Primeiro saber quem você é, ter convicção de quem você é para poder avançar. É primeiro dentro para depois fora, né? É exatamente assim. E as pessoas, às vezes, realmente ficam perdidas nesse contexto, porque fica... Eu vou te falar que quando eu entrei na faculdade, primeiro ano ok e tal, eu acho que o segundo ano foi algo que eu comecei mais a perder um pouco da fé. Porque, cara, ninguém hoje em dia, eu acho, das 70 pessoas que estudavam comigo, tinha fé. Não tinha fé. Achava bizarro, né? Ter alguma coisa ou outra, né? Careta, amor. Isso é careta. Né? Mas, assim, os vencedores hoje são só as pessoas que tiveram fé. Que tinham fé. Exatamente. Né? Eu vejo que os demais estão na... Não, e você acompanha os testemunhos, que a gente chama, que são as histórias, né? Testemunhos são histórias das pessoas, que você se inspira. Você tem grandes referências. A gente tem Thiago Nigro, a gente tem Flávio Augusto, a gente tem Thiago Brunet, não sei se você conhece. Agora eles fizeram... eles estão numa máfia agora ali. Eles fizeram um super grupo ali. E assim, ó. Estão bombando, amor. Mas são pessoas que têm isso muito forte, muito enraizado. E você percebe que na história, na trajetória de cada pessoa, se você parar para pensar, teve muita sorte. As pessoas chamam de sorte. Todo mundo teve sorte. Eu tive sorte. Eu tive sorte. Não fui eu que tomei todas as minhas decisões. Sabe? Eu poderia dizer que sim, não, fui eu. Não foi. Às vezes eu nem sabia direito como conduzir cada coisa. Eu não tenho a visão de qual decisão vai me levar a cada resultado. Eu não tenho essa visão. Então, você só vai caminhando. E você percebe que na vida dessas pessoas que realmente são referências, eles sempre carregavam isso. Eu não sei como, né? Eu sei o que aconteceu na minha trajetória, mas eu tive muita sorte. Eu tive muito direcionamento divino. Eu tenho certeza. Thiago Nigro alcançou o que ele alcançou e ele teve uma experiência com Deus e disse assim, realmente, para ele era muito mais difícil porque ele poderia dizer, não, fui eu que conquistei tudo. E aí ele conquistou tudo e percebeu que aquilo não ia ser suficiente. Que não era isso a vida. Não preenche, né? Não preenche, não é suficiente. Você conquistar coisas é muito bom, é muito legal, é muito bom, é muito legal. Mas por que existem tantas pessoas que têm muito, mas se sentem tão vazias? E não tem gratidão pouco também em ter conquistado tudo aquilo. Né? Exato, é porque elas não sentem, elas não conseguem sentir. O ser humano foi feito para justamente ter essa comunhão, né, com Deus, para ter essa harmonia. Senão você não... Eu não acredito que uma pessoa vai conseguir ser realmente feliz se ela não tiver isso. Eu não acredito, né? Então,
É isso que eu carrego para mim. E eu aprendi, quando eu estava lá embaixo, aprender a fortalecer, porque é quando a gente está na dificuldade que a gente se aproxima de Deus. Né? A gente lembra de Deus, mas quando a gente está ralando. E Deus, ele sabe, ele reconhece as nossas limitações humanas. Certeza. Ele assim, eu vou dar um probleminha aqui para essa pessoa, para ele vir mais para cá um pouquinho. Né? Para se aproximar um pouquinho, porque eu preciso, né, trazer ele um pouquinho de volta. Isso é normal, isso acontece, né? Então, ter esse entendimento, esse discernimento, né, faz com que a vida seja um pouquinho mais leve, eu acho. Com certeza. Tá, e agora, me diz uma coisa. Essas pessoas hoje aí que você falou, algumas pessoas que estão contigo, tem pessoas fortes, né, da mídia social, né? Até que você comentou o Kaique e tudo mais. Eles te procuraram? Então... Assim, o Kaique, ele é um conhecido do meu sócio, né? Da PJ Fácil, que é essa contabilidade digital que a gente está desenvolvendo para 2023. E o digital, a gente tem assim, grupos, mas muita gente acaba se conhecendo desse meio de convívio, né? Eu trabalho no digital já, esse movimento do digital... de 3 anos, me fez ter muitas amizades. Fazer pessoas... Assim como tem muitas pessoas que têm uma atitude, né, um pouquinho... que não é muito legal. Tem pessoas também que elas gostam de ajudar. Elas gostam de incentivar e que elas te ajudam sempre que podem. Sempre. Então, tem uma pessoa que me ajudou muito quando eu comecei, que é o Thiago Batalha. Ele é contador digital também e ele me ensinou muito do mercado digital. Porque era um mercado que realmente não tinha muito conteúdo. Não sabia como fazer, era muito novo. Não tinha curso, não existia isso, não tinha informação. Então, eu me acheguei junto a pessoas que já estavam nesse caminho, que eram pouquíssimas, e o Thiago Batalha era uma delas. E ele me abraçou, assim, no sentido de... Ele e a esposa dele, eles têm um escritório de contabilidade. E ele não poupou conhecimento, sabe? Quando você... Imagina, eu quero trilhar o mesmo caminho que você. Eu vou atender os mesmos clientes. Muita gente não conta os segredos. Exato. Me ensina, tipo assim, tô com essa dúvida, você pode me ajudar? Me vira. Exato. Não estou nem aí. Exatamente, não foi assim. E o Thiago Batalha também atendeu, né, essas pessoas do mercado digital e me indicou, tem uma contadora, eles são aqui também de Floripa, tem, né, conexão Floripa-São Paulo, e a gente fez uma reunião, a gente conversou e estamos dando seguimento aí nesse projeto. Então, querendo ou não, a gente acaba fazendo essas conexões, acaba conhecendo primeiro quem é a pessoa e depois o seu trabalho, né? Como que a gente pode contribuir, como que a gente pode criar alguma coisa nova, como que a gente pode trabalhar junto, né? E para esses projetos, eu gosto sempre de conhecer a pessoa primeiro, porque é uma sociedade. Sociedade, gente, eu digo que é quase pior que um casamento. E não pode... Eu, assim, eu levo sempre comigo, assim, de não atrapalhar os processos, né? Tipo assim, de conhecimento, de confiança e tal, né? Porra, eu tenho um amigo meu que ele era da Infinity Pay. Tipo assim, Infinity Pay é a maquininha de cartão de crédito maior do Brasil. Porra, ele fica 6 meses na Europa, viajando, fazendo negócio. Lua de mel dele é 6, 7 meses. É coisa assim, tipo assim, uma galera totalmente do mercado financeiro, tem muita grana e tudo mais. Pô, você acha que eu não quero que ele invista 10 milhões comigo? Ele já até fez um podcast aqui. Mas eu não vou deixar esses processos acabarem. Eu vou... Que seja daqui 5, de 10 anos que a gente possa fazer uma parceria. Mas tudo isso leva uma confiança, leva um... E tem muitas pessoas que querem ultrapassar esse processo inicial. Né? A gente nunca sabe as voltas que a vida pode dar. A gente às vezes está fazendo alguma coisa, um projeto pode dar errado, assim como o outro pode dar certo, assim como você pode fazer parcerias com pessoas que você nunca imaginou que faria e você está fazendo. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. A questão é estarmos abertos para essas conexões. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a me contratar, ninguém é obrigado a comprar um imóvel de vocês, ninguém é obrigado a nada. A gente está aqui, eu tenho isso aqui para oferecer, se você quiser, né? Eu trabalho assim, isso é quem eu sou, eu entrego dessa forma e a gente
vai sim. trabalhando dessa Total, forma, com certeza. né? Ter isso muito aberto, ter essas conexões, assim, que a gente conversa, né? E aí a gente acaba conhecendo grandes pessoas que já estão em destaque no mercado também, né? Grandes influencers do mercado também, a gente acaba conhecendo, né? Dessa rede de conexão mesmo que a gente acaba fazendo. Realmente. E assim, você produz o seu conteúdo ou não? Ou tem alguma equipe aí por trás? Ah, quem me dera. Você quer me apresentar alguém da equipe? É deixar ali. Você quer me apresentar? Não, porque eu vejo que é muita qualidade o material de você. Ai, muito obrigada. Porque assim... E a forma que você se posiciona também, né? Eu vejo que é, excelente. Ai, né? muito Excelente. obrigada, muito obrigada. Isso é realmente um elogio muito bom pra mim, assim, que me dá muita satisfação, porque eu faço sozinha. Tudo. Virou até videomaker. Tudo. As minhas aulas da formação, eu gravei tudo no meu celular. Gravei tudo. Até aluguei uma câmera, deu errado. Aquela câmera ficou desfocando. E aí eu não consegui arrumar. A iluminação ficou ruim. Aí eu vi, tinha gravado... Olha só, a gente tinha gravado 6 aulas. Aí eu fui ver, péssimo, horrível. Apaguei tudo, tive que regravar tudo de novo com o meu celular. Então, assim... Sempre, da rede social, sempre fiz tudo sozinha, assim. Vez ou outra, algumas fases eu consigo um designer. Então, eu mando briefing do conteúdo, de algumas coisas. E daí, eles fazem arte designer ali, que tem criatividade e tal. Mas, assim como qualquer coisa que a gente faz, é muito difícil você encontrar pessoas que consigam absorver a essência que você quer transmitir. Então, algumas coisas eu prefiro eu fazer. Porque isso aqui, pra mim, é muito importante. Pra mim, isso aqui é o que me dá o máximo de resultado possível em tudo que eu quero fazer. Então, ter isso aqui na palma da minha mão, da forma que eu gosto de fazer, que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de me comunicar, pra mim é uma das minhas prioridades, assim, no meu trabalho, sabe? Então, eu faço sozinha mesmo. Ainda errando e acertando. Seus vídeos são espontâneos ou você tem que gravar 10 vezes? Nada. Do jeito que sai, tá ótimo. Não, pra mim tá ótimo. Natural. Aqui, ó, que pode ser tudo ao vivo aqui. Pra mim não tem problema. Eu não tenho... Já passei por isso. Já fazia, assim, no começo dos meus primeiros vídeos, gente. Era assim, gravava, tal. Beleza. E aí, eu largava, postava. Ia lá lavar uma louça. Escondia, não queria nem ver quem curtiu. Não queria ver nada. Aí depois eu ia ver, meu Deus, ficou horroroso isso aqui. Mas não tem problema, vou lá fazer de novo, sabe? Então, eu sempre fiz. Faço do jeito que dá pra fazer, como dá pra fazer. Com o tempo, fazendo todo dia a mesma coisa, você vai num box de crossfit. Você vai todo dia, durante 3 anos, fazer aqueles levantamentos lá que o pessoal faz. Você vai ficar bom nisso. Não tem como você ficar ruim. Porque você tá fazendo aquilo todo dia. Como que você vai ficar ruim, cada vez pior? Não tem como. Então, você vai melhorando com o tempo, você vai aperfeiçoando ali. Bibiana, eu queria conversar a tarde toda contigo. Bom, você sabe que a gente vai ter outras gravações agora, mas você está extremamente convidada a voltar aqui. De novo, a hora que você fizer essa outra etapa da sua vida acontecer, esses outros projetos. Sem dúvida, uma das melhores entrevistas, assim, de posicionamento, de negócio. Eu nunca vi tanto... Bom, você tá acostumado com o celular, então eu nunca vi uma pessoa olhar tanto pra câmera. Isso aí é excelente, né? Porque daí você consegue também passar a mensagem diretamente pras pessoas, né? E eu quero te agradecer, só agradecer você por ter vindo de São José pra cá. Eu achava que você morava na Cachoeira ainda. Pertinho. Né? Eu vou perder o Jogo do Brasil também, você também, mas eu quero que você passe suas redes sociais, o seu contato, como a pessoa consegue adquirir o seu curso, né? Então, fique à vontade para passar os seus meios de comunicação, telefone, WhatsApp, se vai ser rede pessoal ou da empresa ou não. Aqui a gente nada empresarial, gente, é tudo pessoal mesmo, é tudo parte da mesma pessoa, né, que é tudo junto aqui. Mas agradeço demais o convite, fiquei muito feliz, né, muito feliz de estar aqui. O pessoal aqui também maravilhoso, você me recebeu muito bem. Meu Instagram é @bibiana_benites.
né? Tem lá, vocês vão conseguir ter acesso a conteúdo, informação, enfim, como que conhecem um pouquinho mais do meu trabalho, como que eu me posiciono, as vergonhas que eu passo às vezes também. Então, vocês vão ver muito, né? Um pouco da minha vida, muito do meu trabalho, muito do que eu faço, dos meus projetos, acompanhar ele um pouquinho. E o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, né? Tô sempre tirando dúvida do pessoal, sempre tentando ajudar da forma que eu posso. E é isso, né? Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Normalmente, o Instagram lá tem um link também de contato, na bio, aquelas coisas de blogueiragem que todo mundo já sabe. Então, é bem fácil a comunicação, qualquer coisa pode me chamar lá. Seus cursos vão encontrar lá. Vão encontrar o direcionamento lá. Porque os cursos, eles são limitados. E agora a gente tá com uma turma fechada, né? Então, a gente abre, algumas vezes, esporadicamente, as turmas para eu poder acompanhar. Porque eu acompanho, faço encontros, né? Então, a gente tem esse período aí de aberturas e tudo mais. Mas lá, o pessoal consegue acompanhar, entender e saber como que funciona. Ai, muito, muito obrigado mesmo, viu, pela presença. Obrigada eu. E é isso aí. É isso aí, pessoal.